Quem veio domingo? Nós lemos um pouquinho do sacrifício de Jesus, o Calvário. Eu digo um pouquinho porque os fatos são muito fortes, a coisa é muito, extremamente minuciosa. Mas ali está o resgate do ser humano, ali está o preço que Jesus pagou para abrir o acesso, nos colocando diante do Pai, para nós termos, não é? Essa liberdade de chamarmos Deus de Pai, verdadeiramente, com registro no céu, como a Bíblia Sagrada garante. Mas, gente, há muita gente gente boa, pessoal, que é de Jesus, mas que está atrasando e atrasa as suas bênçãos. Que isso? A vida de muita gente boa fica parada, por falta de atentar bem e colocar em prática. O que, pastora? Eu falei semana passada, na quarta-feira, no estudo sobre os presentes espirituais, né? Falei que uns anos atrás, o Missionário Soares trouxe um estudo sobre presentes espirituais que causou uma verdadeira revolução na vida de todas as pessoas que colocaram no coração e começaram a orar mesmo, por pessoas que não as suportavam, onde havia inimizade, onde havia contenda, onde havia ameaças. Mas eu disse também que hoje nós daríamos continuidade. Porque essa parte, tudo na Bíblia é importantíssimo, né, gente? Nós sabemos que a Bíblia Sagrada, ela contém a palavra de Deus. A palavra de Deus. Que Deus quis falar com o ser humano. Tudo que ele tem para cada um está aqui dentro dos 66 livros. Mas muita gente boa, pessoal, fica com a sua vida parada, atrasando as suas bênçãos, por falta do cumprimento de alguns mandamentos de Jesus. São ensinamentos, mas se atentarmos bem, são mandamentos. Então, eu disse semana passada que hoje nós continuaríamos. Mateus 5, 44. Bem, então antes de iniciarmos a leitura, é um versículo só, mas ele tem um conteúdo extraordinário, profundo, de coisas que nós precisamos fazer e de todo o coração. Então são palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, quando esteve nesta terra, estão aqui para todas as gerações, até o fim de tudo. Então vamos juntos. Mateus capítulo 5, versículo 44. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Gente, digo de todo o coração, no início da caminhada com Jesus, ao ouvir isto aqui que você está lendo, que eu estou lendo, era assustador. Sim, mas como praticar isso, meu Deus? É que o ser humano natural, pessoal, a pessoa sem Jesus, sem os ensinamentos da palavra, sem o Espírito de Deus, o coração, o espírito, é natural. Então a pessoa vive pelos sentimentos. Se alguém ataca, a pessoa fica ferida, ela guarda ressentimento. Tem gente que alimenta isso por anos a fio. Mas anos, entra ano, sai ano. Se é alguma coisa que causou raiva, a pessoa alimenta aquela raiva, ela pode chegar até ao ódio. Aquilo vai trabalhando dentro da pessoa. Quando ela encontra Jesus, que ela abre o coração, o que diz a palavra? O espírito é recriado. Recebe um novo coração
que agora vai ser cheio de Deus e vai compreender coisas que antes não compreendia. Amai a vossos inimigos. Inimigos seres humanos? Quem fez o ser humano? Deus. E de modo tão espetacular que Deus disse: façamos o homem a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Façamos. Pai, Verbo, palavra, Jesus, antes de vir ao mundo, antes da encarnação. Espírito Santo. Você olha atenção, que coisa extraordinária a criação do ser humano. E diz a Bíblia que Deus fez o homem do pó da terra. Então Deus desceu do céu. A palavra de Deus trabalhou. O Espírito de Deus operou. Então você vê que obra é o ser humano. O ser humano, ele é espírito. Possui uma alma e mora num corpo. Diferente de toda a criação de Deus. Vegetal, animal, mineral, diferente de tudo. A semelhança de Deus. Mas se tem algo por que ou pelo que Satanás luta desesperadamente, é o ser humano. Satanás, ele quer corpos para expressar a sua natureza maligna, sua natureza de sujeira, sua natureza de paixões, de desespero, para levar pessoas a um fundo de poço de depressão, como também para levar pessoas ao ódio, se possível, um ódio de explosão que destrua ou que acabe com muitas vidas. E aí vem Jesus nessa simplicidade e diz: eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, ame o seu inimigo. O Espírito Santo nos apresenta com toda clareza que a guerra é espiritual. Que por trás de qualquer problema, seja ele qual for, tem sempre um ou mais demônios que atuaram para que aquilo viesse atormentar, causar sofrimento e desgraça, fosse lá o que fosse. Então Jesus, na verdade, está dizendo: ei, não luta contra o ser humano, ame o seu inimigo, porque isso tem um segredo. Amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem. Quando você ouve isso a princípio, você pensa: eu vou ser hipócrita. A pessoa está falando mal de mim, como é que eu posso falar bem dela? Enquanto o cristão não cresce espiritualmente, ele fica dentro dos limites humanos com seu pensamento natural. Quando ele para e reflete na palavra, pela palavra, começa a entender essa realidade extraordinária. O que é agradar a Deus, incomodar Satanás e não dar espaço para ele, para o diabo, aí você faz. Bendizer os que vos maldizem. Como pode? Deus está dizendo: não suje a sua boca. Se alguém falar mal de você, não fala mal não, para você não sujar a sua boca. Para que ao orar, a sua oração seja atendida. Porque se uma boca amaldiçoa, pragueja, fala mal, como ela vai pedir uma bênção e dizer que ama a Deus? Nós temos lá atrás na Bíblia, não mexe na sua Bíblia para a gente não ir a muitos versículos, mas tem de haver o contexto de cada texto. As epístolas de João, o Senhor Deus diz assim: se você não ama o seu irmão ou o seu semelhante a quem você vê, como você pode dizer que ama a Deus a quem você não vê? Então, quando o entendimento começa a vir e você entende as coisas de Deus e tudo é dele, aí você entende por que devemos fazer isso aqui com amor, por amor a Deus e com alegria. Quem fala mal de alguém, suja a sua boca. Nós vimos agora segunda-feira, no propósito novo, que a boca é uma grande porta. Você vê que com as palavras, Jesus amaldiçoou uma figueira. Mas com palavras, Jesus repreendeu a febre que estava na sogra do Pedro.
Jesus, com a boca, chamou Lázaro, que estava sepultado fazia 4 dias, e Lázaro ressuscitou. Então nós precisamos ver o que passa pela nossa boca. Se contamina, se nos suja. Como nós podemos pedir bênçãos a Deus ou determinar alguma bênção, se a mesma boca amaldiçoa ou é maldizente, ou seja, ela está contaminada? É essa parte que o cristão precisa entender. E tem gente, pessoal, que não abre o coração. Não, mas o meu caso é diferente. Não, mas não é bem assim. Não, mas Deus entende. A mim Deus entende. Não, vocês não entendem. Deus entende. E a vida da pessoa para. A vida da pessoa fica parada. E ela fica esperando as bênçãos. Está esperando as bênçãos e as bênçãos não chegam. Está esperando a bênção não chega. Está esperando a bênção, entra no relógio de oração, faz propósito, e está esperando a bênção, mas a bênção não chega. E pede uma bênção, não chega. E diz, meu Deus, Deus está preparando. Tem gente, Deus está preparando a bênção há 40, 50 anos. E a bênção não chega. É mandamento, pessoal. É entendimento. É simplicidade. Então tem muita gente que a vida está parada. As bênçãos ainda não chegaram, está com a vida parada. Quando poderia estar bem mais avançada no recebimento das bênçãos. Se fizesse o que Deus manda, Jesus é Deus. Amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem. Fazei, olha só, vamos lá. Fazei bem, o que diz? Aos que vos odeiam, dá uma paradinha. Você descobre. Deixa eu usar alguns exemplos, que não tem nada a ver comigo. Não, você já pensou? Você tem um vizinho que faz macumba para te matar. Meus vizinhos são maravilhosos. Por isso que eu falei que não tem nada a ver comigo. Você tem um vizinho que faz macumba para te matar. Ele não vai com a tua cara. A tua luz incomoda ele. Ele fala para os vizinhos, fala mal de você à vontade e diz... Eu olho para a cara daquele sujeito, me dá uma raiva, não sei porquê, não suporto o sujeito. Aí você descobre que ele faz macumba para você. Aí você é médico. E você tira um plantão num pronto-socorro. Você está numa madrugada de plantão. O teu vizinho passou mal, o negócio ficou bravo. Ele quase morreu em casa, jogaram ele dentro do carro, levaram ele para o hospital. Quem vai atender você? E você sabia tudo que ele fazia. Que ele faz macumba para te matar, que ele fala mal de você, que ele põe um monte de adjetivos horríveis em você. Como é que você vai atendê-lo? Com muito amor a Jesus, olhando para ele, consciente de que foi Deus quem criou essa pessoa e colocou na tua mão. E que se você cuidar dele, é como se você estivesse cuidando do próprio Senhor Jesus. Você vai lembrar de semana passada, marca aqui, vai. Você vai lembrar. Romanos 12. Deixa marcadinho aí. Romanos 12. Romanos 12, versículo 20. Quem vai comigo? Quem vai junto? Vamos lá? Vamos juntos? Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo. Queima a consciência dele. Queima a consciência dele. Mas pare de coração, porque Jesus está ali. Pare e pensa. Vamos lá, pare e pensa. Eu tenho um caso no nosso ministério. Já tem bastante tempo, mas eu tenho um caso. O chefe de um determinado funcionário, cuja mãe é de Jesus,
e cobre o filho de bênçãos, e o filho é maravilhoso, filho maravilhoso. O menino é um profissional aplicado, dedicado, mas o chefe não vai com a cara dele. Todo serviço, todo trabalho que dá mais trabalho, joga na mão dele. Critica o trabalho dele por trás dele. Fala mal dele. Fala mal dele. E a mãe desse rapaz é uma mulher de oração, mas muito firme, muito firme. E ela ora pelo filho e ora pelo chefe do filho, para que haja paz entre eles, para que o chefe se converta. Passado um tempo, a coisa piorou, porque o chefe ganhou participação na empresa, chegou a sócio e depois ficou com a empresa, foi passada para ele. Mas passado um tempo, a empresa faliu. Esse rapaz, cuja mãe cobre de oração, ele começa a ouvir a mãe. E vem uma direção no coração dele e ele montou o seu próprio negócio. Passados cerca de 2 anos e pouco, quem foi até ele para pedir um emprego? O ex-chefe dele. E ele deu o emprego. E nunca humilhou. Nunca jogou na cara dele o que ele sofreu de perseguição naquela empresa. Isso é um caso real. O do médico, eu criei aqui essa ilustração. Você é médico, está num plantão, num pronto-socorro de um hospital, e em que o seu adverso vai lá, é levado, carregado, está quase morto, e a sua especialidade é exatamente cuidar daquilo que atacou aquele vizinho. Ou você cuida dele de imediato e salva aquela vida com muito amor, ou você simplesmente faz, como se diz no populês, com a vista grossa e diz: eu não tenho nada com isso, fiz o que eu pude. Você daria tudo de si para aquela pessoa se salvar, para ela sobreviver. Então vamos dizer que você deu tudo de si, você deu tudo de si. E você conseguiu. Deus foi contigo o tempo todo, você conseguiu. Você conseguiu e aquela pessoa ficou curada. Quando ela abre os olhos, que ela sai daquele estado, quem vai lá na enfermaria para dar alta para ela? Você. Ela fica amarela, ela fica roxa. O cidadão ficou amarelo, ficou roxo. Não sabia onde se enfiar de tanta vergonha. É isso aqui, ó. Amontoarás brasas. Fala, queima a consciência do teu inimigo. Fala, queime a consciência do teu inimigo. Mas queime todas as vezes que forem necessárias. Mas queima com sinceridade. Tudo que você fizer por pessoas que fazem mal para você, você faz para Jesus. Porque quem cuida de um ser humano está cuidando da obra de Deus. Você vê que os alertas de Deus, exemplo, né? Quando Deus fala da família, lá na carta de Timóteo, Deus diz o seguinte: aquele que não cuida da sua casa e dos seus é pior do que o infiel. Ele não está falando só de cuidar de materiais. Ele está falando aquele que não cuida dos seus, da sua família, é pior do que o infiel. Olha que coisa séria, que coisa interessante. Então vamos lá. Muito bem. Voltando lá em Mateus 5:44. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam. Acabei de dar o exemplo. Agora vem, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Bom,
Nós vamos agora ouvir um pouquinho sobre Moisés. Porque, bom, Moisés foi chamado por Deus para tirar todos os descendentes de Abraão do Egito e levar à terra de Canaã. Moisés tem uma longa história, não é? Moisés foi criado, ele era hebreu, descendente de Abraão. Ele foi criado pela filha do faraó, não vou entrar em detalhes para não consumir o tempo. Aconteceu que quando Moisés descobriu que ele era hebreu e não era filho da filha de faraó, ele assumiu a sua família. Ele assumiu ser um hebreu. Tipo, eu não sou egípcio, eu sou do povo de Deus. A carta aos Hebreus diz que Abraão escolheu ser maltratado com o povo de Deus do que, por um tempo, ter o prazer do luxo do Egito, do status do Egito. Só que aconteceu um fato que mexeu com a vida dele profundamente. Ele procurava defender o povo hebreu, o povo de Deus. E ele está passando e vê uma briga violenta entre dois homens. Dois homens estão se esmurrando, se arrebentando. Um era egípcio, um era hebreu. Identificava de longe pela aparência. Ele corre para defender o hebreu, empurrando o egípcio. Ele não agrediu com violência, ele foi defender. Então ele empurrou o egípcio para defender o hebreu. Só que o egípcio caiu de mau jeito, possivelmente com a cabeça, e instantaneamente foi a óbito. O egípcio morreu. Dali em diante, o Moisés foge, porque ele agora é tido como um assassino. Ele não premeditou, ele não programou, ele não teve intenção, mas ele foge e ele vai para um lugar muito distante. E lá ele sobrevive, e lá ele recomeça a vida e começa a trabalhar com um sacerdote. E ele casa com a filha desse moço. E então, no meio de tudo isso, começa esse fato de que nós vamos, para o que ou qual nós vamos atentar bem, porque é impressionante, pessoal, impressionante. A simplicidade de Moisés, a humildade de Moisés, a escolha de Deus, o investimento que Deus fez em Moisés é incrível. Êxodo capítulo 3. Livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia, né? O primeiro Êxodo é Gênesis, criação. O segundo é Êxodo, que é a saída do povo do Egito. Então, capítulo 3, segundo livro, diz aqui o título: Deus fala com Moisés do meio de uma sarça, da sarça ardente. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. Dá uma paradinha. Eu quero que você contemple comigo a simplicidade e a humildade de Moisés. Ele não foi criado como filho da filha de Faraó? Sabiam que naquele tempo existiam faculdades? Não com o teor vamos dizer, de ensinamentos ou o conteúdo que há nos nossos dias, mas ele estudou nos melhores colégios, fez a faculdade, viveu o top do Egito. Só que isso não entrou no coração dele. Você vê que ele está apacentando o rebanho do sogro dele. O Moisés não tinha ambição nenhuma, irmãos. É impressionante como Deus escolhe pessoas simples para fazer trabalhos extraordinários. Foi o que fez com Abraão, com o Moisés. O Moisés recebeu de Deus essa chamada, e você vê que ele estava cuidando do rebanho com a maior humildade do sogro dele. Ele não tem pretensão nenhuma, ele não tem cobiça nenhuma, ele não tem orgulho nenhum, ele não tem vaidade nenhuma.
ele simplesmente assumiu que ele é do povo de Deus. Versículo 2. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. O anjo do Senhor é Jesus, tá, irmãos? O anjo do Senhor é Jesus. Jesus é Deus. Versículo 3. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. Olha Deus falando com Moisés. Ou seja, a palavra de Deus chega a Moisés. Deus se mostra numa chama de fogo, um fogo que está num mato, mas o mato não se consome. E daquele mato, daquele fogo sai uma voz. E Moisés imediatamente atenta para a voz daquela palavra que está chamando o seu nome, falando com ele. Versículo 5. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Outra paradinha. Olha a simplicidade desse homem, gente. Olha a simplicidade desse homem. Versículo 7. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Outra paradinha aqui rápida, temos muita gente novinha na fé aqui na igreja. Bom, a primeira coisa aqui a observar, no versículo 8, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, para fazê-lo subir a uma terra, terra boa, boa e larga. Outro tipo de vida com Jesus. Boa e larga. Terra que mana leite e mel. Qual é o primeiro alimento que um bebê recebe quando vem ao mundo? O leite materno. Quantos sabem que o leite materno, por muitos meses, sustenta uma criança de tudo? Ela não precisa nem beber água. Quem sabe disso? Não precisa beber água. Não precisa de complemento nenhum. Não precisa de papinho. Os primeiros meses, nada. Por quê? O alimento representa exatamente isso. O sustento de Deus aqui na terra. E o mel representa a doçura da vida com Jesus. Muita gente, antes de encontrar Jesus, não tem paz. Quem está aqui neste culto e depois que Jesus entrou no coração, passou a desfrutar de uma paz incrível, de uma harmonia interior? Não tem um que não levantou a mão. Quem aceitou Jesus. Porque se ele entrar no coração, a primeira coisa que ele dá é paz. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o príncipe da paz. É lamentável que muita gente encontra Jesus, aceita Jesus, mas depois não dá continuidade com a mesma atenção às palavras, aos ensinamentos, aos mandamentos, para desfrutar daquilo que Deus já preparou e está preparando. Eu disse que a vida de muitos cristãos está parada. Não chega bênção nenhuma, estão esperando. E continuam esperando, e orando, e não chegam. E continuam esperando, e não chega. Não chega bênção nenhuma. As bênçãos parecem que estão paradas. Estão em stand-by. Quando você encontra Mateus 5,44 é de arrepiar. Enquanto não praticar, pessoal, muitas bênçãos ficam paradas. Que isso, pastora? Vamos chegar lá. Bom, o que vai acontecer aqui? Versículo 9. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Dá uma paradinha aqui. Quantos aqui têm a consciência, povo de Deus, de que toda pessoa que aceita Jesus, ela
foi separada por Deus a princípio para ganhar outras vidas para Jesus. Quem tem essa consciência? Primeiramente, logo a família, né? A luta para que a família conheça Jesus. Por quê? Para sair das trevas. Para sair do domínio da escravidão do Egito. O Egito é o mundo. Tudo é normal. Doença é normal. Desastre é normal. Acidente é normal. Tudo é normal. Fazer o quê? Não tem domínio sobre aquilo. Fatalidade. Obra do destino. Aí você abre os seus olhos na palavra. Deus abre os teus olhos. Você começa a entender que o diabo é o causador de todo sofrimento. Seus olhos se abrem. Você diz, meu Deus, é outra vida. O entendimento, as palavras, a plantação de bênçãos. Chamar a existência o que não existe, repreender o mal. Nada disso a pessoa sabe e não faz enquanto ela não compreende bem a palavra de Deus. Ou seja, ela não interage no mundo espiritual. Agora eu quero que você observe a humildade de Moisés. Versículo 11. Então Moisés disse a Deus, quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Olha só, olha a humildade desse homem. Impressionante, né? Quem sou eu? Quem sou eu? Moisés está, Senhor, quem sou eu para fazer isso? Mas Deus escolheu Moisés. Deus escolheu Moisés, ele não escolheu outro, ele escolheu Moisés. Ele escolheu Moisés. Agora, o que vai acontecer? Os fatos que o povo de Deus aqui já conhece muito bem. Com certeza, sei que vocês leem a palavra de Deus, participam então às quartas-feiras, aos domingos. Vamos então. Muito bem. O que vai acontecer agora é que o faraó endurece o coração, não deixa o povo sair de jeito nenhum. E o que sai da boca de Deus não volta vazio mesmo, não é? Deus disse, vou tirar o meu povo, eu vou tirar o meu povo do Egito, com mão forte vou tirar. E assim foi. As 10 pragas, não é? Eu vou dar um salto aqui para não entrar nessas minúcias, como eu disse, por conta de tempo. Mas vamos lá, até porque já estudamos isso. E vocês leem a palavra. E chegou o momento, Deus manda Moisés avisar todo mundo, vamos embora, e lá vão eles. O Mar Vermelho é a grande barreira, Deus abriu o Mar Vermelho, e lá vão eles. Mas, com o passar dos dias, das semanas e dos meses, algumas pessoas começam a refletir erroneamente. Isso mesmo, começam a pensar de modo errado. E o que acontece agora? Números, capítulo 12. Números, capítulo 12. O título diz a sedição de Miriam e Arão. Capítulo 12, então. E falaram Miriam e Arão contra Moisés. Por causa da mulher cuxita que tomara. Porquanto tinha tomado a mulher cuxita. Dá uma paradinha. Porque ele não se casou com alguém hebreu. Mas ela era filha de um sacerdote. Ele fugiu. Ele gostou da moça. A moça é espetacular, maravilhosa. Qual o problema? Ela não servia a espíritos malignos. Mas era de Cush. Era outra etnia. E a pele da moça incomodou os irmãos de Moisés. Tem gente que se incomoda demais com a aparência.
e não sabe que muita gente bela e maravilhosa, e às vezes muito santa, tem um coração cheio de inveja, de raiva, de cobiça. Arão e Miriam são irmãos de Moisés, irmãos. Só que o problema não é a esposa de Moisés, é o que está dentro do coração deles contra Moisés. Vê o versículo 2. E disseram, você lê comigo? E disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor... Olha, gente, é preciso uma atenção total e muito minuciosa para a gente não perder esse conteúdo por causa de Mateus 5:44. Caramba, Moisés, obedecendo a Deus em tudo, tirou aquele povo, aquela multidão do Egito. A única coisa que Moisés tem, sabe o que é? Responsabilidade. Tem gente que pensa que cargo de liderança, irmãos, é glória, 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 brilho, brilho, brilho. Para, igreja. Vamos parar com isso. Você constituiu uma família, você tem responsabilidade, você tem a glória de ter uma família. Meus filhos, mas eles são herança do Senhor, são dele, cria para ele. Cria para ele. Prepara-os para enfrentar os predadores do mundo, porque um dia eles vão largar a tua aba. Eles vão sair da tua aba. E a estrutura que eles vão ter é a estrutura que você der para eles. Responsabilidade. É um chefe? Conhece a Jesus? Sabe que tem almas sob a sua responsabilidade. Fala uma palavra torpe. Dá um mau testemunho. Vai. Extrapola. É um pastor? É uma pastora? Moisés foi escolhido por Deus. A tarefa mais difícil de um ser humano sobre a face da terra. Sem falar de Jesus, obviamente. Foi a de Moisés. Misericórdia. Um pobrezinho do Moisés. O que foi que os dois irmãos, o que foi que eles falaram? Eles estavam conversando um com o outro. Eles atacaram diretamente e falaram Miriam contra Moisés por causa da mulher cuxita. O problema não era esse. Não era isso que estava no coração deles, não. Versículo 2 revela. E disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés? A pergunta deles fala tudo. A palavra só está com Moisés? Nós não temos a mesma palavra, não? A gente não pode fazer culto também, não? A gente não pode liderar esse povo, não? Os filhos. Por que eu tenho que obedecer meu pai e minha mãe? Eu sou cabeça feita. Meus pais são antigos. Eles têm que entender que os tempos são modernos. Só que eles precisam parar e ouvir. Quem escolheu que eles fossem filhos foi Deus. E que os pais fossem seus pais foi Deus. Deus escolheu a família em que você ia nascer. Isso você não pôde escolher. Você pode ter a genética do teu pai, a genética da tua mãe. Mas o Espírito que está dentro de você, que é a tua verdadeira pessoa, quem deu foi Deus. Ele quis, ele deu você para o seu pai e para a sua mãe. Tem gente que só leva em conta o corpo, mas não leva em conta a verdadeira pessoa. Eles querem liderança, esses dois. Deus só fala pela boca de Moisés, nós não temos a mesma palavra. Só que quando chega o final do versículo, e o Senhor, você pode ler agora de novo, e o Senhor? Meu irmão, Deus ouve aquilo que não saiu da nossa boca. Marca aqui, vai no Salmo 139. Rapidamente, pessoal. É estudo, né? Salmo 139. 139. Versículos 1 e 2. Salmo 139, versículos 1 e 2.
Quem lê comigo? Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Amém, pessoal? Amém, pessoal? De longe, de longe, de longe, Deus escolheu Moisés. Deus escolheu Moisés. Mas os irmãos dele se achavam mais capacitados do que ele para fazer aquela missão que Deus deu a Moisés. Eles se achavam mais capacitados. Só ele tem a palavra? Só ele pode ter? Só ele? Não, nós temos também. Versículo 3 aqui ainda. Cercas o meu andar, o meu deitar, conheces todos os meus caminhos. 4. Quem leu 4? Sem que haja uma palavra na minha língua. Vocês vão ver eles se quebrarem. Por quê? Porque Deus sondou o coração dos dois. Eles queriam o lugar de Moisés. Volta lá comigo. Volta lá comigo. Números capítulo 12. Versículo 3 agora. Quem vai no versículo 3? E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Ainda bem, né, pessoal? Porque se Moisés fosse um homem violento, certamente Deus não o escolheria. Ele ia vir à mesa. A Bíblia diz que os mansos herdaram a terra. Versículo 4. E logo o Senhor disse a Moisés, e a Arão e a Miriam: vós três, saí à tenda da congregação. E saíram os três. Versículo 5, vamos lá. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam, e eles saíram ambos. E disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Dá uma paradinha, a Bíblia não tinha sido escrita, certo, pessoal? Nem os pergaminhos de Moisés ainda. Versículo 7. Não é assim como meu servo Moisés, olha só. Não é assim como meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? Boca a boca falo com ele, e de vista e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Por que, pois, não tivestes temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Chegamos no ponto. O que os dois não sabiam é que o Espírito de Deus observa minuciosamente tudo que se passa em cada ser humano sobre a face da terra. Isso é difícil para a nossa compreensão racional. Você imaginar que o Espírito de Deus, ele sonda 24 horas cada coração e os pensamentos de qualquer ser humano. Deus não escolheu Moisés por acaso. Deus não escolheu Moisés por acaso. Só que eles não se conformavam em ficar embaixo da autoridade espiritual e liderança de Moisés. Tem gente que não aceita. Faz um concurso público, é lotado em determinada parte estatal e não aceita o chefe que veio sobre. Surge a primeira encrenca, já quer pedir transferência. Mudança de setor. Quantos filhos, eu disse, se levantam contra os pais? Quantas pessoas batem o pé e saem de uma igreja depois de terem provado a boa palavra, a pura, e recebido tudo da parte de Deus, de entendimento que Deus deu ali. Eles não se conformam com a liderança de Moisés, Arão e Miriam. Só que quando eles falaram contra Moisés, Moisés era um homem mais manso. Por que isso está logo a seguir? Deus está dizendo, ele não tomou providência nenhuma. Ele não teve uma atitude retaliativa. Ele não foi tomar satisfação. Ele não se revoltou. Ele não sujou seu coração, ele não sujou sua boca. Eles estavam sujando a boca, falando contra ele, contra ele. Deus ouviu tudo e chamou os três e disse, vamos lá, vem fora da tenda e vamos lá. Agora começa, versículo de número 9, né?
Nós vamos voltar no 8, pessoal. Boca a boca falo com ele, e de vista e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Por que, pois, não tiveste temor de falar contra meu servo, contra Moisés? Olha aí, pessoal. Assim a ira do Senhor contra ele se acendeu e foi-se. Versículo 10. E a nuvem se desviou de sobre a tenda, e eis que Miriam era leprosa como a neve. Olhou Arão para Miriam, e eis que era leprosa. Pelo que Arão disse a Moisés: Ah, Senhor meu, ora não ponhas sobre nós este pecado que fizemos loucamente, com que nos havemos pecado. Ora não seja ela como um morto, que saindo do ventre de sua mãe, tenha metade da sua carne já consumida. Dá uma paradinha. Você vê o arrependimento do Arão instantâneo? Você vê o temor a Deus que ele tem? Quem está observando isso? Ele tem um temor a Deus extraordinário. Quando ele viu a irmã leprosa, ele ficou desesperado. Meu Deus, o que nós fizemos? O que nós fizemos? Falamos contra Moisés. Mas o Espírito de Deus estava em Moisés. O Espírito de Deus estava em Moisés. O Espírito de Deus estava em Moisés, como ele está em você. Como ele está em você. Como ele está em nós. Tem gente que não segura a língua, meu irmão. Tem gente que está com os lábios completamente sujos e orando pelas bênçãos, e elas não vêm. O Arão se arrepende, mas Miriam de imediato não. Ela está naquele estado. Certamente depois se arrependeu. Mas o que vai acontecer agora? O que vai acontecer é que o Moisés tem um coração tão limpo, tão puro, tão limpo. Não foi por acaso que Deus o escolheu. Ele vai orar por ela. E olha a simplicidade da oração. Olha que coisa, que oração pequenina. Versículo 13. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: Ó Deus, rogo-te que a cures. Ela vai ficar 7 dias em quarentena. 7 é simbólico. Vai ficar curada. Moisés pediu. Deus vai dar um tempinho para ela pensar. Sentar na cadeirinha e pensar. Às vezes o cristão precisa, irmão, de um tempo de reflexão para ver quantas coisinhas tem feito que achava que era besteirinha, mas que foi acumulando e foi sujando. Critica um aqui, murmura contra o outro, não aceita, filhos que não aceitam a autoridade paterna. Os setores, empregados, funcionários, é o patrão, é o chefe. E os comentários que são feitos. E tudo aquilo está acumulando diante de Deus. E depois as bênçãos não vêm. Miriam fica em quarentena. Só que os 7 dias de quarentena, toda a caravana parou. Acabou. Parou a vida de todo mundo. Eles ficaram 40 anos no deserto por causa das murmurações e dos costumes que levaram do Egito. Mas esses 7 dias foi pela boca de Miriam e de Arão. Tem gente que atrasa em suas bênçãos, irmãos. Tem marido que fala mal da mulher por trás, no local de trabalho, às vezes numa conversa com um colega. Tem mulher que fala mal do marido para o parente, fala para a família, fala para uma vizinha. E fala até para pessoas estranhas com aquela desculpa de eu tinha que desabafar, eu tinha que botar para fora. E Deus está só observando e só acumulando. A Bíblia diz que maldizente não entra no céu. Esse é Moisés. Moisés não fica com raiva, sabia. Moisés ora por ela. Lembra do médico? Lembra que eu disse, você é médico, está no plantão. A pessoa que quer a tua morte vai bater na tua mão doente. Ninguém tem noção. Gente, eu quando penso em Moisés, me dá uma peninha. Moisés nunca falou mal de ninguém ali. Se tem uma coisa nojenta, pessoal, em família, em vizinhança, no corpo de Cristo, é maledicência. São maldizentes. Não vai edificar? Não fala. Não vai construir? Não fala.
Não vai ajudar? Não fala. Eu agora vou passar para outro, rapidamente. O Jó. Impressionante o caso de Jó. A Bíblia diz que houve um certo dia em que os filhos de Deus estavam reunidos com Deus. Entende-se claramente que eram os anjos de Deus. E de repente Deus olha para a porta do céu e quem ele vê? Ele vê o diabo. Ele vê Satanás. Deus olha para o diabo e faz uma pergunta para ele. Viste o meu servo Jó? Quem conhece essa parte? Eu quero adiantar também. Como eu disse, às vezes muita leitura atrapalha. Porque tem um contexto. Viste o meu... Deus perguntou para o diabo. Você viu meu servo Jó? E Deus então vai tecer, não propriamente elogios não, mas o caráter de Jó. A grandeza do Jó, da fidelidade dele. Jó era o homem mais rico do Oriente, o homem mais rico, o mais poderoso, mas era temente a Deus. Então Deus disse, viste meu servo Jó? Homem temente a Deus. Vamos lá? Antes dos Salmos, livro de Jó. Só esse pedacinho. Rapidamente. Versículo 8. Só o versículo 8, vai. Quem lê comigo? Ih, capítulo 1, gente. Falha nossa. Jó, capítulo 1, versículo 8. Vai comigo, quem vai? E disse o Senhor a Satanás, observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Olha só, todo mundo pensa assim, Deus está elogiando Jó. Não, Deus está mostrando a Satanás que observa o Jó 24 horas, nas minúcias, e diz, ó, ele é sincero, ele não é hipócrita não, o que ele fala está dentro do coração dele, quando ele diz que me ama, ele me ama, quando ele fala, homem, é incrível, né? Então, sincero, reto, temente a Deus, desviando-se do mal. O diabo não perdeu tempo. É mesmo, tá bom. Então vamos lá. Olha o diabo falando para Deus. Tu cerca de todos os bens, está lá protegido, super protegido, próspero, o homem mais rico de toda essa região, de todo o Oriente, o mais rico. Toca nele, vai, toca nele. E Deus permitiu. Todos nós já sabemos, irmãos, que isso aconteceu antes do Calvário. Depois não aconteceria, Deus não permitiria. Tá? É bom pensar direitinho, às vezes o cristão se atrapalha, tá sofrendo que está igual a Jó, vamos parar com isso. Jó viveu antes do sacrifício de Jesus. Mas vamos continuar aqui, rapidamente. Bom, o Jó fica no estado, pessoal, o diabo toca em Jó. Deus proibiu Satanás de tirar a vida do Jó. Quem sabe disso? Só que o diabo tirou tudo dele. Não pode tirar nada de você. Jesus Cristo tem todo o poder. Ontem, hoje e eternamente. Muito bem, continuando então. Então o Jó perdeu tudo, mas caiu doente. E a doença era tão grave, que o corpo dele ficou numa chaga. Ele emagreceu tanto que ele contava as costelas. Ele não tinha como sentar. Ele estava tão magro que ele não tinha, se ele sentasse machucava. Então ele colocava cinza, que é macia, e não existia indústria de espuma, né, gente? Então ele sentava naquela cinza, e ali ele foi amargar o seu sofrimento. A Bíblia diz que ele mesmo fala que o estado dele ficou tão nojento que a mulher dele tinha nojo do seu bafo. Ele cheirava podre. Três amigos de Jó combinaram entre si e disseram, vamos fazer um revezamento e vamos fazer companhia para o Jó, para ele não se perder no desespero total. Vamos fazer companhia para ele. Só que eles eram amigos de um homem rico, super poderoso, de um status, do mais elevado status de todo o Oriente.
Cada um deles tinha um orgulho de bater no peito e dizer: Jó é meu amigo íntimo. Já viu quando alguém fala de uma personalidade famosa? Ah, fulano é meu amigo. Mas não fala, fulano é meu amigo. Nossa, fulano é meu amigo. Os 3 amigos de Jó combinaram entre si de fazer um revezamento para não deixar o Jó sozinho. Tudo bem. A princípio, todo mundo pensa: que sinceridade, que amor, que zelo, que colegas, que amigos. Tá bom, todo mundo é amigo de todo mundo, mas a convivência vai fazer a diferença. Porque na convivência, não é? Vamos lá, convivência, intimidade. Então acaba falando tudo que quer, tudo que pensa. Eu não vou estender muito. Eu só vou mostrar para vocês, tá? Como Deus mostra o que está dentro do coração das pessoas com o passar do tempo e quando se aproximam. Ai, que é isso? Gente, eu não vou ler texto não, pessoal. Eu vou mostrar só os títulos, para você ver o que o Espírito de Deus viu em cada amigo do Jó. Enquanto ele era um homem rico, poderosíssimo, eles eram amigos do Jó. Mas quando eles precisaram, por um dever moral, porque eles eram de Deus, consolar o amigo, suportar aquele mau cheiro, ficar ali do lado tentando levantar o ânimo do Jó, como eu disse, por um dever moral. Tá bom, o que vai acontecer? Eu quero que você observe comigo só o título do capítulo 18 e mais duas partes. O livro de Jó, capítulo 18. Lê o título, só o título, vai. Debalde acusa Jó de presunção. Depois de passados alguns dias, eles estão botando para fora. Ele está acusando Jó. Eram 3 amigos. Jó, você não tem paciência não? Ô, meu camarada, aguenta firme aí. Ô, isso é palavra para ajudar quem está no estado que Jó está. Acusação. Debalde acusa Jó de presunção. Tu é um presumido, tu é um orgulhoso. Eita, gente, o que é isso? O que é isso? Mas eles estão conversando entre si e metendo a marreta no Jó. Volta um pouquinho no capítulo 15, vai. Capítulo 15. Quem lê comigo o título? Ele acusa Jó. Mas quem é ele? Quem é esse amigo para julgar o que só Deus sabe? Impiedade. O Jó. Se você ler o livro de Jó, você vai ver quanto bem ele fez para as pessoas. Os jovens o procuravam para se aconselharem. O que é isso? O que é isso? Vai no capítulo 22 e olha só o título. Vai. Só o título. Debalde, Zofar e Elifaz. Está aqui o Elifaz. Vai comigo, vai. Quem vai? Elifaz acusa Jó de diversos pecados e o exorta. Mas quem é esse camarada para chegar, Jó? Está todo errado, você está todo torto, se arrepende logo, meu camarada. Que é isso, meu irmão? Que é isso, minha irmã? Caramba, tem gente que vive com o dedo apontado, acusando, mas não conhece o coração, meu irmão. Tem gente que fala por trás, meu irmão, e na frente a paz, irmão, a paz, irmã, a paz, pastora, bênção, mamãe, bênção, papai, meu chefe, chegou a inteligência, chegou o QI, esse é o QI. Vocês viram como Deus observou tudo. Quando Deus falou para Arão e para Miriam, não temeis falar do meu servo? Ou seja, eu estou dentro dele, como é que você fala mal dele? Falando mal dele, está falando mal de mim. Você entende que o Espírito de Deus está em você? Mas entende que está no teu irmão também? Que bom. Entende que precisa amar e respeitar seus pais?
que precisa honrar o seu chefe? Está aqui. Bom, o que vai acontecer agora? Todos eles são de Deus. Todos eles conhecem muito bem a Deus e fazem sacrifícios a Deus. Chegou o dia do sacrifício. E eles vão oferecer sacrifícios a Deus. Eles vão orar, vão oferecer o holocausto. Deus olhou, falando mal do meu servo, do Jó, falando contra Jó, vem me oferecer sacrifício? Espera aí, capítulo 42. Aqui do livro de Jó. Não vamos sair do livro de Jó. A gente está no final, na reta final. Livro de Jó, capítulo 42. Versículo 7. Você lê comigo o título? Quem lê comigo o título? Deus manda os amigos de Jó ir ter com ele e oferecer o quê? Versículo 7. Sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como meu servo Jó. Dá uma paradinha. Pastor, eles falaram contra Deus. Não, irmãos. Eles atacaram Jó. O Espírito de Deus estava em Jó. Como foi que Deus fez o homem mesmo? A sua imagem e... Irmão, quem fala mal de um ser humano, a imagem e semelhança de Deus, fala mal de Deus. Deus tomou os 2. Por isso que a Bíblia diz que maldizente não entra no céu. E aí? Bom, Deus repreendeu os 3. Versículo 8. Tomai, pois, 7 bezerros, 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura, porque vós não falastes de mim o que era reto, como meu servo Jó. Deus tomou as 2 do Jó, como tomou as de Moisés. Eu não sei quantos conhecem, mas está no Novo Testamento, na carta aos Hebreus. Não mexe na sua Bíblia não, eu te digo onde está daqui a pouco. Deus diz assim: horrenda coisa cair nas mãos de Deus vivo. Quem conhece? É só continuar falando contra a autoridade que Deus colocou em cima de você, do teu pai, da tua mãe, do teu chefe, dos teus pastores. Versículo 9. Vai comigo? Então foram Elifaz o temanita, Bibalde o suíta, Zofar o naamatita, e fizeram como o Senhor lhe dissera. E o Senhor aceitou, mas o Jó ainda estava naquele estado. Mas Moisés não contraiu uma lepra no seu coração. O Jó manteve o coração limpinho. A doença atacou a carne, mas não atingiu a sinceridade dele. Não atingiu o coração dele. Versículo de número 10. Quem vai comigo? E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Restaurado na saúde e super próspero, muito mais próspero do que era antes da desgraça que o diabo causou na vida dele. Você não vai ver um instante o Jó amaldiçoando as pessoas, ninguém. Você não vai ver ele amaldiçoando nunca, reclamando contra Deus. Ele não se sujou. Agora ele dá os presentes para os amigos. Eles acusaram tanto o Jó. O Jó podia ter dito: Senhor, tem que ser eu oferecer sacrifício por eles. Amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos... Para que as bênçãos não fiquem paradas, como ficou a caravana que Miriam atrasou por causa da sua boca. Curva a sua fronte.
Pai, muito obrigado. Nós agradecemos em nome de Jesus. É sério demais. A não ser que os que ouvem a tua palavra, aqui ou em qualquer lugar, ou pelo mundo afora, ou que leem, não, Senhor, se não houver temor do Senhor, o Senhor vai falar, e como o Senhor diz, o Senhor mesmo diz, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O Senhor diz com toda clareza que a maldição sem causa não encontra pouso. E quantas bênçãos estão esperando um conserto. O Senhor diz que aquele que agrada, o Senhor dá isso. Oh Jesus, oh Jesus. O Senhor também diz, o Senhor nos mostrou esta semana uma oração tão simples que o rei Davi fez e pediu: ó Senhor, põe uma guarda à minha boca, na porta dos meus lábios. Senhor nosso Deus, muito obrigada. Pai, pobrezinho do Moisés, que culpa ele teve se o Senhor deu liderança para ele e não deu para Arão e para Miriam? Pobrezinho do Jó, que tristeza. E eram amigos, amigos e irmãos na fé, porque todos faziam sacrifícios ao Senhor. Quantas famílias estão destruídas, Pai, por causa da boca de um maldizente, da maledicência de uma maldizente. Que coisa triste, Pai. Quantas intrigas, Senhor, nas empresas, por disse-me-disse, por fala mal de um, fala mal do outro, deprecia um, ataca o outro. Jesus, que coisa séria. Nosso Deus, muito obrigada, Pai. Nós agradecemos por tudo isto que nós ouvimos. E agradecemos de todo o coração. Obrigado, Jesus. Amém. Graças a Deus.